Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir sempre falar conosco por intermédio da sua palavra. Como que está o coração? Está inquieto? Se tiver inquieto, irmão, se tiver inquieto, irmã, essa palavra é para você e também para mim. Logicamente, sempre passa a espada aqui primeiro. Às vezes nós ficamos inquietos, não é verdade? Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão. O texto para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, o dono de todas as coisas. Segundo o evangelista Lucas, quero ler com vocês o capítulo 12, a partir do verso 9. Diz assim: Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo, mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Eu quero falar, o seu Pai tem grande alegria em lhes dar, oh glória. O Senhor tem grande alegria em nos abençoar. Irmão, a palavra diz isso, que o Senhor tem grande alegria em nos abençoar. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E para um dos requisitos, vamos ali, da fé é crer que Ele é galardoador, ou seja, que Ele gosta de nos abençoar. Ele é abençoador. É da natureza de Deus abençoar, é da natureza de Deus dar, é uma natureza doadora. Essa é uma natureza, é a natureza do Pai Celestial, do nosso Pai Celeste. Bom, eu nem vou me apegar ao contexto, eu quero já fazer as aplicações e trazer aquilo que o texto diz mesmo para nós. Hoje nós vamos entrar nessa questão, na questão do cotidiano, daquilo que tira a nossa inquietação. A palavra começa falando no versículo 29, não se inquietem, e eu quero me apegar a essa palavra, inquietem. Eu anotei aqui alguns dos significados, dos sinônimos da palavra inquietação, e quero trazer para vocês, para que vocês absorvam o ensinamento do Senhor Jesus. Inquietação significa aflição, agonia, angústia, ansiedade, atormentação, impaciência. Eu vou repetir esse: impaciência e estresse, estressado. A inquietação tem a ver com estresse, irmãos. E o Senhor, aqui é o Senhor Jesus falando, ensinando aos discípulos. É um ensino sobre dinheiros e bens, irmãos. Mas ele fala, não se inquietem com o que comer e com o que beber. O que comer e o que beber, meus irmãos, fala justamente do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, daquilo que nós levantamos. Todos nós levantamos todo dia e corremos atrás do papel, como diz aí na periferia, meu irmão. O que é o papel? É o dinheiro. Hoje já não é mais o papel, hoje é o Pix, né? Mas o nosso cotidiano, ele pode trazer prejuízos para nós, irmãos. Eu quero repetir isso, o nosso cotidiano, ele pode trazer prejuízo para nós se nós não tomarmos o devido cuidado. E qual que é o devido cuidado, irmãos? Bom, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades a Deus, entregar todas as nossas ansiedades, lançar e entregar, irmão, chegar diante dele em oração e falar assim, olha, isso está perturbando a minha alma, está me causando aflição, agonia, angústia, todos aqueles significados que eu dei da palavra inquietação, é o cuidado de Deus que nós entregamos, porque o próprio apóstolo Pedro fala, porque ele já tem cuidado de vocês, mas muitas vezes no nosso cotidiano, na nossa busca diária, nós esquecemos que Deus cuida de nós, e isso é algo que nós devemos manter perto do nosso coração, irmão. Eu creio que nenhum Deus, sabe, que cuida de nós, que é cuidador, que ele se agrada em cuidar de nós, que ele se alegra em cuidar de nós, que ele se alegra em ser nosso Pai, e que ele se alegra quando nós reconhecemos que nós somos filhos. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, o Senhor Jesus traz essa nova realidade em oração, como nós não vemos os profetas antigos orando. Ele começa falando, Pai nosso que estais no céu, chamando de Pai, e ele fala que todos nós devemos orar assim, sabe, num cuidado de Pai.
Eu creio que Deus gosta de ser chamado de pai, que Ele gosta que nós reconheçamos a nossa filiação. E o que um pai faz? Um pai cuida, irmão. Um pai é cuidadoso, amoroso. Essa é a função do pastor. Bom, ele continua falando, não se preocupem com essas coisas. Irmãos, e aqui precisamos estabelecer. Ele não está dizendo que nós não devemos nos ocupar. Está dizendo que nós não devemos nos preocupar. Deve haver uma ordem pré-estabelecida. Deve haver uma ordem de prioridades, meus irmãos. Sabe, deve haver uma ordem estabelecida, e essa ordem é por nós. Por quê? Porque ele fala que nós não devemos nos preocupar, que nós não devemos nos inquietar, nem nos preocupar, a ponto de virar aflição, a ponto de virar agonia, irmãos. E como que nós fazemos isso? Justamente colocando as coisas em ordem, justamente estabelecendo prioridades de como que deve funcionar o nosso cotidiano. E a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Ela nos ensina. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, o apóstolo Paulo, ele exortando ali a igreja sobre dons e daquilo que se deveria se manter no culto, no versículo 33 ele fala assim, pois o nosso Deus não é um Deus de desordem. O nosso Deus é de paz. Ele fala, nosso Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. De paz, irmãos. Por quê? Porque onde há desordem, há falta de paz. Onde há desordem, há falta de paz. Onde há desordem, irmãos, onde há uma falta de organização, uma falta de estabelecer, de prioridades, daquilo que deve ser, daquilo que não deve ser, nós verificamos, irmão, que há falta de paz. Vocês já chegaram num lugar todo desorganizado, todo bagunçado, sabe? Num quarto onde... Uma das coisas que eu aprendi, sério, irmãos, eu era muito desorganizado, mas uma das coisas que eu aprendi justamente quando eu estava internado contra as drogas, a primeira coisa que nós fazíamos era organizar a nossa cama. Por quê, irmãos? É ali que nós começamos a mudar o nosso pensamento, sabe por quê? Porque quando você vê as coisas tudo organizadas, a sua mente fica organizada. Estabelecer, sabe, os parâmetros visuais para que os parâmetros internos estejam alinhados também. Então, o nosso Deus não é um Deus de desordem. Quando organizamos dentro, fora vai ser um reflexo do que dá dentro, justamente. É isso que ele está falando. Olha, ele continua falando, e aí ele vem ensinar como. Ele fala assim, ele fala justamente o que eu estou falando. Elas ocupam os pensamentos do pagão de todo o mundo. Quem que eram os pagãos, irmãos? Os pagãos para os israelitas, ali naquele contexto, eram justamente os gentios, mas num contexto geral, quem é o pagão? É o que não crê. Então tem que haver uma diferença entre o que crê e o que não crê. Tem que haver. Por quê? Porque elas ocupam os pensamentos. E se há algo ocupando o nosso pensamento, como Deus pode ocupar o nosso pensamento? Em João, capítulo 3, versículo 30, irmãos, fala justamente o João exortando os discípulos ali que estavam preocupados com o Senhor Jesus, levando os discípulos dele, estavam ali numa aflição, numa angústia, num ciúme tremendo. O primo dele, João Batista, fala assim, é necessário que eu desapareça para que ele cresça, ou seja, é necessário que eu suma para que ele apareça. E o que é isso, irmão? É um ato de se esvaziar. É um ato que deve partir de nós. Esvaziarmos dos nossos conceitos humanos, esvaziarmos dos nossos achômetros, daquilo que nós cremos. Há uma diferença entre o paganismo e aquilo que Deus quer de nós. Logicamente, irmãos, isso é um processo. Tem gente que pensa que aceitou Jesus já vai ser como um passe de mágica. Não é. É todas as coisas, até os milagres que acontecem em nós, eles vêm mediante aos processos. Nós vemos a mulher de um fluxo de sangue, que sangrou durante 12 anos. Vemos o paralítico do tranque de Betesda, que esperou até a vinda do Senhor Jesus por 38 anos. E todos passaram por um mediante processo. Logicamente, a transformação de pensamento, nós vamos esvaziando ele paulatinamente. Uma das formas, meu irmão, é a leitura bíblica diária, que vai substituindo os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. Elas ocupam os pensamentos pagãos. Então é necessário, porque ele continua falando assim, ele fala assim, mas seu pai já sabe do que precisam. Deus sabe, irmão.
Deus conhece, Deus sabe aí, meu irmão, minha irmã, tudo que você está passando. Eu estou preocupando, eu tô pregando aqui para pessoas que têm escolhido qual boleto vai pagar. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido, sabe, tem sobrado mês no final do salário, em uma grande quantidade de mês. A qual eu me incluo, irmãos, também, porque nós vivemos uma crise mundial. Se você olhar para o lado, isso está tudo, mas no céu, o céu não está em crise, irmão. Não está, Jesus não está em crise, Jesus continua o mesmo, sabe? Nós devemos permanecer igual a eles. Agora, se nós colocarmos o foco, o olhar naquilo que se vê, provavelmente teremos um problema. Eu quero ler com vocês, porque Deus, ele sabe, olha, como que Deus opera, irmãos. Em Efésios 3:20 fala assim, ó, amém, glória seja dada a Deus. Glória, irmão, seja glória seja dada a Deus. Por quê? Que pelo seu grandioso poder operando em nós, eu estou lendo na na versão viva, que é uma versão mais atualizada, fala assim, é capaz, ó, que pelo seu grandioso poder operando em nós é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Ou seja, do poder que opera em nós. É um poder que opera em nós, é um poder interno. É algo que está dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, que são capazes de ocupar os nossos anseios, os nossos pensamentos e as nossas esperanças. E superar as nossas mais altas orações, ou seja, daquilo que nós estamos pedindo. Por isso que Mateus 7:8, Mateus 6:8, o Senhor Jesus fala que Ele já sabe tudo que nós vamos pedir antes de nós pedirmos. Ele já sabe. Ele sabe. Então eu quero te falar, eu estou pregando para esse tipo de pessoa e eu quero falar para você, meu irmão, que está vivendo esse ano essa situação difícil. Eu sei que é. Acredite que eu sei. Ele não perdeu o controle da sua vida. Eu quero repetir, Deus não perdeu o controle da sua vida. Tudo que você está passando faz parte de um processo para elevar o seu nível. Creia que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida. E aqui o Senhor Jesus define a ordem correta. Busquem acima de tudo. Acima de tudo. E aqui ele, acima de tudo, por quê? Porque as outras coisas nós devemos buscar, irmão. Não estou pregando aqui, porque tem uns crentes, irmão. Tem uns crentes que acham que Jesus vai fazer tudo. Ai, meu Deus. Eu tenho que parar de rir dessas coisas, porque eu fico nervoso. E eu também já fui assim, irmão. Mas a verdade é que tem uns crentes que acham que é Jesus que vai pegar a pá e começar a cavar para eles. Sabe? Que vai mimar eles. Não vai, irmão. Não vai. O poder que opera em nós. Olha, acima de tudo busquem o reino. E aqui ele está estabelecendo a prioridade do reino de Deus. O que é o reino de Deus, irmãos? Vamos definir o reino de Deus. O reino de Deus é um reino interno. É um reino que foi estabelecido dentro de nós, no nosso coração. O coração humano, naquela mentalidade, naquele contexto, ele era dado como os pensamentos, como a mente e como o coração, ou seja, como os pensamentos e os sentimentos. E essa compreensão traz clareza daquilo que Deus, porque ele, em Gálatas ele fala que esse poder opera em nós para nos dar mais do que nós pensamos. Então, às vezes, os nossos pensamentos são limitados, mas os de Deus, eles são totalmente ilimitados. E nós precisamos deixar que eles fluam de dentro de nós, sabe? É um fluir do Espírito Santo, é os rios de água viva que fluem dentro de nós. Quando Isaías fala em Isaías 40, versículo 28, não sabeis que o seu Deus é eterno? E ele dá duas atribuições de Deus, tanto força como sabedoria. Então, tudo que nós precisamos está justamente nessa busca, acima de tudo, do reino de Deus, irmãos. É o chamado Basileia, é um reino interior. E a palavra reino, ela significa governo e domínio. Basileia na etimologia da palavra. É um governo e um domínio onde Deus assumirá todas as ações e todos os controles. É por isso que nós começamos tudo com oração, irmão. Porque onde começa com Deus, vai terminar com Deus. Eu quero repetir, aonde começa com Deus, vai terminar com Deus. Aonde começa com oração, termina com vitória. Aonde começa com dependência, termina em milagre. Aonde começa com glória, termina com algo infinitamente maior do que pensamos ou imaginamos. Paulo fala em Romanos
capítulo 17, no capítulo 14 de Romanos, versículo 17, para a igreja de Roma, ele fala assim, ó, afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim justiça, paz e alegria que vem do Espírito Santo. Por quê, irmão? Do Espírito Santo. Por quê? Alegria, paz, justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Você já viu alguma pessoa próspera, irmão, que logicamente tem os ímpios que... E aí temos que entender que isso vem do mundo. Mas você já viu alguma pessoa de Deus, meu irmão, sem paz e alegria e que não é justo, que não trabalha com a justiça? A justiça fala justamente do perdão de Deus. Todos nós precisamos do perdão que se fez em Jesus Cristo. Ele fez um espetáculo público para nós. E essa justiça, ela traz paz ao nosso coração. E quando a justiça e a paz se encontram, nasce a alegria, irmão. Uma alegria que vem do Espírito Santo, é uma alegria do nosso espírito, porque esse reino ele é espiritual, então tudo começa no espírito, porque o nosso espiritual estando bem, a nossa alma vai ser completamente restaurada, e é a nossa alma que controla tudo que se vê, irmão. A nossa alma é a nossa centelha de vida dada pelo céu, o diabo luta pela nossa alma, a palavra chama ele de inimigo das nossas almas. E ele controla tudo que você vê, ele controla o seu corpo vai se definir pelos seus pensamentos. Uma pessoa, meu irmão, ela não é pobre pela forma como ela vive, ela é pobre pela forma como ela pensa. Por quê? Em Provérbios 23, versículo 7, diz exatamente que assim como nós pensamos, assim nós somos. O que eu quero dizer? O que nós vemos e nós ouvimos vai gerar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos automaticamente se transformarão em nossos sentimentos. Os nossos sentimentos determinarão a nossa conduta, ou seja, se transformarão no nosso caráter. E o nosso caráter vai dizer exatamente quem nós somos, no final das contas, irmãos. Então tem um processo diante disso que é interno, que se exterioriza em conduta. E isso precisa ser compreendido. Olha, ele continua, fala assim, ó, e todas as coisas vos serão dadas. Porque a partir do momento que nós estamos bem, nós temos força para pegar a pá e começar a cavar, nos sentimos perdoados, nos sentimos alegres, irmãos, começamos a entender que o Senhor já está fazendo tudo em nós. E é por meio da fé, da obra que Jesus Cristo nos deu na cruz, que nós temos paz com Deus, irmãos. E aí nós entendemos o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 19, irmãos. Ele fala para nós que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glórias, dada por meio de Jesus Cristo. Ele suprirá todas as nossas necessidades, meu irmão. Você tem necessidade de força? Está cansado? Busque em Deus em oração. Está se sentindo culpado? Busque em Deus a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo. Está se sentindo sem paz? Busque em Deus. Tudo está em Deus, irmão. Tudo, exatamente tudo. E aí essa busca diária e colocar ele em primeiro lugar vai estabelecer dentro de nós uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor que vai ser visível para os outros. Olha, e ele fala, não tenham medo, pequeno rebanho. Não tenham medo, porque uma das coisas que nos assola é o medo. O medo de amar nos impede de viver. O medo de tocar nos impede de abraçar. O medo de perder nos impede de ganhar. O medo de avançar, o medo de não conseguir nos impede de avançar. E o medo de ficar parado nos impede de recuar, o medo de esperar, irmão. Então nós precisamos, não tenham medo, pequeno rebanho, não tenha medo, não temas, somente creia. Marcos capítulo 5, versículo 26, não tenha medo, apenas creia. Nós somos pequenos, meus irmãos, mas Deus é maior. Nós somos pequenos, mas Deus é maior. E ele fala, não temas, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria. O nosso pai é grande. O nosso pai é grande, irmão. O nosso pai, ele é fiel e ele tem grande alegria em nos dar tudo aquilo que nós buscamos. E entender isso vai nos ajustar justamente a nossa vida e nos levar àquilo que nós precisamos. Olha, quero falar para vocês. Em 1 João capítulo 4 fala que maior que é o que está em nós do que está no mundo. Isso não quer dizer que as adversidades vão mudar, quer dizer que o nosso interior vai mudar, quer dizer que nós vamos ficar mais firmes, mais fortes e, sabe, com uma linda história para contar. Então eu quero te dizer nesse momento, meu irmão, respire o mais
profundo que puder. Eu quero repetir, respire o mais profundo que puder, enquanto Deus te revela o seu amor. Ele vai revelar, irmão, ele vai revelar, porque ele se alegra em dar, Deus se alegra em dar. Deus é um Deus galardoador, é um Deus que está aqui para nos abençoar, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Eu quero ler com vocês justamente, sabe, um versículo que está em João 15, versículo 11. Nós precisamos entender esse contexto. Está falando que Jesus é a videira verdadeira. No versículo 5, ele fala que sem ele nada nós podemos fazer. No versículo 7, ele fala que a intenção do Pai é que nós devemos dar, que o Pai quer que nós demos muitos frutos, mas há uma dinâmica. E qual? Permanecer nele, permanecer nos mandamentos. E quais são os mandamentos dele? Os mandamentos dele são de amor, irmão. Permanecer, e ela fala assim, ó, permaneçam. Eu vou ler no versículo 10, na verdade, mudei ali, mas se nós permanecermos no amor dele, o amor dele permanecerá em nós. Olha o que ele fala, versículo 10, João 15, se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. E ele fala que se nós estamos nele, o Pai está em nós. Eu lhe disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês ficarão transbordando com a minha alegria. E no versículo 12 ele fala, o meu mandamento é este, que amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Pronto. Problema resolvido, irmãos. Então, respira o mais profundo que puder, meu irmão. Não ajuntem, sabe? O nosso tesouro, ele está no céu. Respire o mais profundo que puder, porque no final das contas não é a nossa realidade exterior que vai mudar, é a nossa realidade interior, e aí depois sim mudará. Eu quero terminar com uma frase que eu gosto do Gabriel, o pensador. Ele fala que a gente muda o mundo na mudança da mente. Quando a gente muda, o mundo muda com a gente, numa mudança de atitude, de postura. Não há mal que não se cure. Respire o mais profundo que puder, porque Deus vai te revelar o teu amor. E no final disso tudo, Mateus 7,8, buscai e achareis, pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca e encontra, aquele que bate, a porta lhe será aberta, terá uma recompensa do Cordeiro pelo teu sacrifício de amor. Que Deus abençoe. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Até uma próxima.